Olá, boa noite. Hoje o Ideias da Aldeia conversa com uma pessoa que é um dos orgulhos acrianos, com uma história que unifica luta contra a exclusão social e defesa de uso racional dos recursos naturais. Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente, conversa com todos os acrianos. Boa noite, ministra. É um prazer recebê-la aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite. Obrigada. Ministra, a senhora tem uma história que já é conhecida, bem conhecida dos acrianos, foi alfabetizada pelo Mobral, foi empregada doméstica, tem uma luta, como nós dissemos, contra a exclusão social, andou ao lado de Chico Mendes, Dom Moacir Grec, essas pessoas que são uma referência na história de luta contra a injustiça aqui no estado do Acre. Para a senhora entrar nesta vida, houve algum marco, houve alguma referência histórica que a senhora possa contar para a gente aqui? Eu acho que a própria vida, né, a vivência, que depois transitou para uma identificação com a forma de lutar por aquelas pessoas, por aquelas causas, né? Mas tudo começou em termos mais políticos quando, acho que foi por volta de 76, eu morava no colégio das Freiras, ali na Casa Madre Elisa, e eu vi um cartaz na sacristia da igreja, ali da Imaculada, curso de formação política para lideranças rurais com Chico Mendes e Clodovis Boff. Aí eu lembro que a minha madre mestra perguntou: o que você está indo fazer no sábado, né, lá na igreja? Aí eu falei: é um curso que o padre disse que vai ter, mas eu não expliquei curso de quê. Porque lá no colégio, eu não vou citar nomes aqui, mas existiam duas alas. As alas das irmãs que eram mais voltadas para a teologia da libertação e as que tinham uma visão mais conservadora, que inclusive esboçava algumas críticas à posição mais envolvida com a questão social do Dom Moacir. Aí eu já tinha percebido esse conflito e não quis falar o que era o curso. Aí, quando eu cheguei lá, para minha surpresa, né, foi algo que marcou de fato a minha vida, porque eu queria ser freira. Mas quando eu entrei em contato com todas aquelas ideias do padre Clodovis Boff falando que o evangelho tinha que ter uma ação prática, que a gente tinha que se envolver no mundo, sair do monte da transfiguração e ir para o vale e fazer a diferença, eu me encantei com aquilo. E foi lá que eu conheci o Chico Mendes, e a partir daí eu deveria ter em torno de 17 para 18 anos, e a nossa relação começou a partir daí. Aí depois, quando eu entrei na faculdade, esse envolvimento foi maior, depois nós fundamos a CUT junto, toda a votação, a primeira eleição democrática que nós tivemos, né, o envolvimento já com o Chico Mendes, a campanha dele. Então, acho que teve esse ponto como um marco, porque eu identifiquei naquilo que estava sendo dito as necessidades das pessoas com as quais eu convivia. E quando as pessoas falavam de seringueiro, quando as pessoas falavam que os seringais estavam sendo desmontados, que as pessoas estavam perdendo suas colocações, não era apenas uma informação política, era uma relação muito direta, inclusive com pessoas da minha família, porque na época lá o seringal bagaço estava sendo vendido para um fazendeiro do sul do país, para se transformar numa fazenda, e depois, alguns anos, isso foi desapropriado e hoje é o Padre Peixoto, onde moram inclusive ainda duas irmãs minhas. Ministra, então quer dizer que para a senhora entrar na política a senhora usou, vamos dizer assim, um canal religioso. Deus para a senhora tem uma referência que vai muito além da crença ou não nele. Assim. Para a senhora, Deus é um ser político também. Eu acho que Deus, todas as dimensões do bem estão em Deus. E a política do bem, com certeza, também faz parte. Se nós formos ver a trajetória do povo judeu, inicialmente foi um governo teocrático e era o próprio Deus exercitando a política no início, né? Depois é que eles constituíram um rei, que foi o primeiro rei, o rei Saul, aí depois veio o rei Davi, mas mesmo assim era um governo teocrático. Aliás, no mundo antigo os governos eram teocráticos, que é o povo judeu monoteísta, que é o povo egípcio politeísta, enfim, mas eram governos teocráticos. A política sempre esteve muito presente, né, nessa relação entre fé e política.
O que hoje, graças a Deus, é algo bem mais trabalhado, essa separação entre a instituição igreja, que é a igreja cristã evangélica, que é a igreja católica, não é? E eu acho que isso é muito positivo. E as contribuições do cristianismo para a política, elas vêm em termos dos valores, dos princípios, dos propósitos e do envolvimento mesmo que as pessoas e as lideranças têm com as causas legítimas, enfim, da população. Afinal de contas, o livro de Provérbios nos manda abrir a boca em favor dos povos e julgar retamente, principalmente o direito dos pobres. Ministra, e em relação ao processo de desenvolvimento que está sendo colocado em prática aqui no estado do Acre, a senhora que participou de todo esse processo, desde o início, junto com uma luta que era na gênese social e depois passou a ser ambiental, com Chico Mendes e Vai Gino, como é que a senhora avalia esse processo de desenvolvimento que é colocado em prática aqui? Em algum ponto a senhora vê que precisa melhorar mais? Quais são as possíveis falhas que a senhora poderia pontuar para a gente, para esse processo de desenvolvimento continuar? Eu acho que a busca de aperfeiçoarmos cada vez mais as instituições públicas, os processos decisórios, o envolvimento da população, isso é algo que deve ser constante na vida do gestor público, na vida de uma sociedade, de uma comunidade, né? E, com certeza, nos últimos 8 anos, nós tivemos avanços fundamentais. Eu estava vendo as informações das últimas 2 avaliações que foram feitas pelo MEC em relação à educação no estado do Acre, não é? Nós saímos do último, em termos de educação, na avaliação que é feita desde 85, em matemática e língua portuguesa, que são as mais, digamos assim, mais importantes que o MEC pega para fazer essa avaliação, e o Acre sempre esteve em último lugar. Agora nós estamos entre os 10 melhores do país. Isso é muito significativo. E essa boa experiência na área de educação, com certeza ela é uma espécie de referência para outras áreas em que, sem dúvida, teremos que aperfeiçoar, inclusive na educação. Mas eu acho que nessas 2 primeiras gestões feitas pelo governo do Jorge, nós tivemos um investimento muito grande na parte de recuperação do Estado, da capacidade de resposta pelo servidor público, o treinamento, o aperfeiçoamento, o ingresso de novos servidores na rede pública, nos mais diferentes setores. Nesse último governo, um investimento muito grande na parte de infraestrutura, aquela infraestrutura mais, digamos assim, comunicante do Estado, né? Eu fiquei sabendo que só de pontes foram feitas até Cruzeiro do Sul 1.500 metros de ponte, isso é muito significativo, de que restarão apenas 250 quilômetros para concluir o asfalto até Cruzeiro do Sul, na região que é mais difícil, que é aquela região de Tabatinga, muito difícil de ter respostas em termos de engenharia para essa conclusão, né? Então, tivemos avanços muito significativos. E essa outra gestão, que eu espero, se Deus quiser, aconteça com o governo do Binho, é exatamente para que a gente possa utilizar toda essa infraestrutura, todo esse planejamento, toda essa massa crítica de servidores públicos, de estruturação do Estado, em benefício cada vez mais da nossa população, do nosso povo, mas com projetos que eu digo de desenvolvimento social comunitário, onde você possa cada vez mais diversificar a nossa economia. A Amazônia é diversificada em termos sociais, em termos culturais, e isso precisa ser traduzido também em termos econômicos. Você tem espaço para grandes, para pequenos, para médios, desde que tudo isso seja feito em bases sustentáveis. Então, esse aperfeiçoamento é constante, sim. Ministra, ainda há muitas pessoas no estado do Acre que ainda não acreditam no extrativismo, na valorização cultural dos povos da floresta, não só valorização cultural, mas econômica também, social. Para essas pessoas, o que a senhora argumentaria? As pessoas que ainda não conseguiram enxergar que, através da valorização dos povos da floresta, em todas as suas dimensões, é que o Acre vai conseguir um processo de desenvolvimento sustentável mesmo. Talvez seja digamos assim, um ato falho da visão de algumas pessoas que só conseguem entender uma proposta de desenvolvimento de forma homogênea. Então, quando você fala em extrativismo, logo essas pessoas imaginam que você está propondo que todas as pessoas se transformem em extrativistas, porque elas só conseguem pensar em culturas homogêneas. Quando falam de agricultura,
é como se todos fossem virar agricultores. Quando falam em floresta, é como se todos fossem virar produtores florestais. E, na verdade, o que se está propondo para o Acre é aquilo que eu falei de uma economia diversificada. Há o espaço para os extrativistas, há os espaços para os produtores florestais, que, graças a Deus, acabamos de aprovar o PL de gestão de florestas públicas, estamos na fase de implementação, inclusive criando as estruturas de assistência técnica em várias regiões da Amazônia. E essa visão de culturas homogêneas, de uma economia homogênea, leva a esse tipo de crítica. Mas o que nós estamos propondo é algo diferente, é algo que seja, de fato, diversificado. Há um espaço para a agricultura familiar, há espaço para a agricultura de grande porte. Só para você ter uma ideia, nós temos na Amazônia 160 mil quilômetros quadrados de área que foi já convertida, já foi tirada da floresta, que está abandonada ou semi-abandonada. A Embrapa tem estudos que dão conta de que nós podemos dobrar a nossa capacidade de produzir grãos e de criação de gado sem precisar derrubar mais um pé de mato. O Ministério da Agricultura está com essa incumbência de fazer esse programa de desenvolvimento sustentável para a agricultura na Amazônia. O Ministério do Desenvolvimento Agrário tem feito enormes investimentos, principalmente no PRONAF, para a agricultura familiar, para pequenos agricultores familiares. Foram investidos o ano passado e até agora, em 2006, cerca de 7 bilhões de reais no PRONAF. E esse ano é um investimento de 10 bilhões. O programa que nós estabelecemos, que o presidente Lula estabeleceu como sendo muito importante, que é o Luz para Todos, já levou luz para 3 milhões de famílias. Desses 3 milhões, 42 mil famílias são aqui no estado do Acre. Né? De sorte que você tem aí uma série de investimentos que dão conta de que é possível você desenvolver a economia dos estados na Amazônia sem precisar destruir a floresta, sem precisar eliminar a nossa biodiversidade, criando essa visão de desenvolvimento que valoriza aquilo que nós temos de mais importante, que é a nossa condição de amazônida. Quem se opõe a isso está se opondo à nossa própria identidade. Ministra, vamos continuar falando a respeito de desenvolvimento sustentável, fazendo uma comparação. No estado de Rondônia, há 2 semanas, há uns 15 dias, próximo disso, a Polícia Federal colocou em operação, colocou em prática uma operação dominó, que fez prisões do presidente do Tribunal de Justiça, presidente da Assembleia Legislativa, enfim. 23 dos 24 parlamentares envolvidos em corrupção. De qual é a relação? Porque uma coisa leva a outra. Você não pode criar um ambiente econômico, sustentavelmente econômico, se você não tiver um ambiente político também saudável. Uhum. A senhora também avalia dessa forma? Porque algumas pessoas falam, que relação mais absurda é o governo do estado do Acre querer relacionar um escândalo de ordem política com o desenvolvimento econômico. Mas há relação, não é? Se as instituições públicas não são saudáveis, dificilmente essas instituições doentes poderão promover uma economia saudável, uma relação de atendimento às demandas da sociedade de forma correta. Aliás, há uma drenagem de recursos públicos que deveriam estar sendo investidos em saúde, em educação, até mesmo na agricultura, enfim, no desenvolvimento econômico e social, que é drenado para essas redes criminosas de desvio do dinheiro público. Agora, em Rondônia está acontecendo agora, graças a esse trabalho magnífico da Polícia Federal, algo que aconteceu aqui no Acre há 8 anos atrás, né, quando toda essa aliança, né, da Frente Popular chega ao governo e estabelece um novo referencial, isso com a ajuda do Congresso Nacional, do Ministério Público, dos formadores de opinião, de todos os homens e mulheres de bem que se voltaram para esse Estado e nos ajudaram a desmontar, enfim, instituições criminosas que estavam incrustadas no aparelho de Estado, e o Jorge teve um papel fundamental em tudo isso. Eu fico feliz que Rondônia possa estar sendo passada a limpo, e isso tudo é muito triste, porque o que nós queremos ver, não são investimentos políticos, éticos, corretos, né? E é muito bom para a população quando, independentemente de esquerda, de direita ou de centro, as pessoas são aquilo que é um dever de todos os seres humanos, serem honestas, serem comprometidas, não é? Aí você vai fazer uma disputa num outro nível, é uma disputa de visão, é uma disputa de projeto,
é outra coisa. Agora, quando a disputa ainda é para que a gente estabeleça aquilo que é o básico, aquilo que, enfim, que deve fazer parte do caráter das pessoas, do caráter das instituições públicas, é algo que de fato é muito triste. Graças a Deus que essa etapa aqui, há 8 anos atrás, nós fizemos com a ajuda de muitas pessoas, e é por isso que foi possível fazer esses investimentos hoje na área de infraestrutura, valorizar toda a recuperação do poder público no estado do Acre e estarmos prontos para colher frutos como esses na área de educação, em que o estado do Acre é um dos melhores avaliados, né? E eu fico muito feliz, sobretudo pelo fato de ser professora, né? Ministra, a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos para novamente discutir o Acre em todas as suas dimensões. O Ideias da Aldeia volta após o intervalo. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje com uma convidada muito especial, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ministra, certa vez a senhora afirmou em um programa de entrevistas da TV Cultura, o Roda Viva, que nós estávamos vivendo na era dos limites e citou como exemplo uma historinha que o seu pai vivenciou com a senhora, acho que ainda no Seringal Bagaço. A senhora poderia reforçar essa ideia de que nós vivemos realmente na era dos limites? Até que ponto nós, o seu neto e o meu neto, vão poder morar em um mundo ainda assim com o mínimo possível de qualidade de vida, de justiça? Que era dos limites são essas? Geralmente o ser humano não gosta dessa ideia de limites, né? A gente quer viver de forma ilimitada, né? Mas esse planeta aqui, essa casinha que Deus nos deu, ela tem uma capacidade de suporte, ou seja, ela aguenta determinados impactos. A partir dali já começa a fragilizar, digamos assim, as condições que propiciam a existência da vida no planeta. Um estudo que foi feito por cerca de 3.000 cientistas em todo o mundo dá conta de que hoje nós perdemos biodiversidade 1000 vezes mais do que há 50 anos atrás. E de que essa perda de biodiversidade é equivalente a um fenômeno que aconteceu na época da extinção dos dinossauros, onde foi acabando, digamos, as condições que sustentavam, né, as demandas de sobrevivência da população de dinossauros. E os dinossauros eram seres irracionais, mas nós somos seres racionais. É só para a gente ter uma ideia desses limites, se você for generalizar o padrão de vida que tem o povo americano para os 6 bilhões de seres humanos em todo o planeta, os estudos feitos pelos cientistas dão conta de que precisaríamos de pelo menos 4 planetas Terra para poder suprir a necessidade desses 6 bilhões de seres humanos. Todo mundo com um carro, todo mundo com uma geladeira, todo mundo alimentando-se de determinada forma, gastando X de energia e assim por diante. Então, esse modelo, ele não é um modelo que possa ser universalizado para toda a população do planeta. Logo, ele não é democrático, logo, ele não tem como ser justo, porque aquilo que você não pode universalizar, então vai ser sempre uma minoria, como diz o Sebastião Salgado, que 20% da população do planeta está deixando para trás 80%, né, sem perspectiva de futuro. Esses limites precisam ser observados, né? Quando o homem descobriu que, enfim, as reservas de petróleo, né, os combustíveis fósseis são finitos, ele começou a buscar outras alternativas, né? As ditas energias alternativas, de biomassa, de biodiesel, energia eólica, energia solar, enfim, os famosos biocombustíveis. Então, é uma alternativa de superar esse limite. Então, toda vez que a gente se vê diante de um limite, o homem sempre busca uma alternativa inteligente que seja adequada.
E, de fato, nós vivemos a era dos limites. Nós temos que verificar que os recursos hídricos, eles podem sofrer danos irreparáveis, principalmente em regiões que têm escassez de recursos hídricos, como é o caso do semiárido brasileiro e várias regiões, principalmente na África. A ação humana leva a impactos terríveis no caso da África. Hoje, um grande problema deles é o plantio de eucalipto. Um pé de eucalipto é como se ele consumisse cerca de 80 litros de água por dia, e quando ele já está numa idade semi-adulta. E eles têm a água no subsolo. Então, com essa quantidade toda de árvores exóticas, que virou uma verdadeira população de árvores em vários países da África, inclusive na África do Sul, eles estão com um grave problema de escassez de água. Então, esses limites precisam ser observados. E é isso que nós estamos tentando mostrar para as pessoas quando falamos em desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável não é impedir o desenvolvimento, é fazer com que ele aconteça respeitando a capacidade de suporte do planeta em relação à terra, em relação à biodiversidade, em relação aos recursos hídricos, inclusive em relação ao ar. Posso te dar um dado. A região metropolitana de São Paulo, há 20 anos atrás, começou-se um programa chamado PROCONVE, que é o Programa de Dispersão da Poluição por Veículos Automotores. Esse programa fez 20 anos agora, e ele foi continuado, graças a Deus, em todos os governos. E graças a essa diminuição, né, dos gases que provocam a poluição do ar nas regiões metropolitanas, principalmente de São Paulo, se economizou durante esses 20 anos cerca de quase 2 bilhões de reais. E o mais importante, deixaram de ser ceifadas 14 mil vidas, principalmente de jovens e de crianças e idosos. Ou seja, a capacidade de suportar, né, o material particulado da emissão desses gases poluentes estava levando as pessoas a morrerem, principalmente com doenças respiratórias. E muitas vezes as pessoas não querem compreender isso. Ministra, a senhora citou vários exemplos, citou, por exemplo, a comunidade norte-americana, né, os Estados Unidos, o modelo de desenvolvimento colocado em prática lá. Falou da África do Sul, de como que alguns projetos de desenvolvimento não estão sintonizados com o meio ambiente, enfim. Eu puxo bem aqui para o Acre, nós acabamos de presenciar a festa Iaua, que é a festa dos povos Iauanauá, do estado do Acre. São 4 dias de festa, de puro resgate cultural. Nós temos uma aproximação dos povos indígenas, os Axanincas, junto com os Iauanauá, Catuquinas. Temos um processo de desenvolvimento que está há 8 anos aí. A senhora foi uma das mentoras, é uma das mentoras desse processo. Esse tipo de conduta política ambiental colocada no estado do Acre, isso é uma resposta eficiente para esse modelo de desenvolvimento que a senhora falou aí, criticou, por exemplo, o norte-americano? É o pioneirismo do Acre, em primeiro lugar, questionando o velho modelo, né, de transportar o que aconteceu no sul do país para o nosso estado. Eu acho que essa foi uma vitória da população acriana, da identidade acriana, com qualquer ideia de desconstituição, enfim, da nossa cultura, do nosso modus vivendi. E as comunidades locais, os seringueiros, os índios, os ribeirinhos, as populações tradicionais, elas nos dão um sentido de identidade, elas nos dão principalmente um conhecimento de como lidar com a floresta, que eu diria economizou anos, décadas, séculos de investimento para recuperar, né, esses esforços que com certeza terão que ser feitos em outras regiões da Amazônia, né? Se nós pegarmos o que aconteceu no estado de Rondônia e o que aconteceu no Acre, são histórias completamente diferentes. E daqui a alguns anos, eu não tenho dúvida de que as pessoas vão estar avaliando esses 2 modelos e o resultado, eu espero, é de que aonde houve a degradação, a gente esteja reparando a degradação, e aonde houve esse esforço de conservação, as pessoas possam estar cada vez mais lutando para essa conservação. A experiência do Acre é muito rica, não só para o Acre, né? O que nós fizemos aqui, graças ao pioneirismo, à visão
digamos assim, do Chico Mendes, foi um paradigma para toda a Amazônia. Né? Há 16, 17 anos atrás, as pessoas estavam defendendo distribuir motosserra para que as pessoas acabassem com a floresta. Hoje não existe um governador, não existe ninguém que publicamente tenha coragem de dizer que é contra a preservação da floresta. Antigamente, quem queria, digamos assim, ficar bem com a opinião pública em termos políticos, tinha que dizer que ia fazer aqui o que já havia sido feito em São Paulo, o que já havia sido feito em Minas Gerais, o que já havia sido feito em Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e assim por diante. E o que foi feito lá? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, nós tínhamos 1.300.000 quilômetros quadrados de Mata Atlântica, uma floresta tão rica quase quanto a Amazônia. Hoje nós só temos 7%. Nós tínhamos florestas de araucária, que é um ecossistema que só existe no Brasil, né, que hoje está reduzido a 0,8%. E no caso da Amazônia, nós não podemos repetir esse erro. É por isso que aqui no Acre a gente diz, não, o nosso modelo aqui ele é particular, ele tem que ser inspirado, em primeiro lugar, nos conhecimentos já existentes aqui dos nossos índios, dos nossos caboclos, tem que ser inspirado a partir, inclusive, dos erros que nós cometemos, né, e temos que aprender com esses erros e vamos reposicionar o nosso fazer naquilo que eu acho que conseguiu-se uma síntese muito bonita no nosso governo aqui do Jorge, que foi a ideia da florestania, que eu tenho certeza o Binho vai continuar aperfeiçoando esse modelo, né? No caso aí o cidadão na Amazônia, ele é um pouco assim aqui falando, nem sei se eu posso falar, um florestão. Ministra, em relação ao presidente Lula, quais são as prioridades que o presidente Lula lhe impõe em relação ao Acre na área de meio ambiente? Aliás, faria uma outra pergunta. De que forma a educação ambiental pode contribuir para fortalecer essa ideia de que aqui no estado do Acre nós servimos como uma espécie assim de contramodelo ao que está sendo posto em todo o mundo? A educação ambiental, os esforços que o presidente Lula vem fazendo na área de meio ambiente, mas na área de desenvolvimento econômico, social, principalmente da inclusão social, tem um rebatimento muito forte aqui no Acre. Saindo um pouco da minha área e indo um pouco mais para a área social. No governo do presidente Lula foram beneficiadas cerca de 11 milhões de famílias com o Bolsa Família. Nós conseguimos fazer com que 7 milhões de famílias saíssem daquela situação de estar abaixo da linha da pobreza. Isso é muito significativo. Desses 11 milhões de famílias, nós temos aqui cerca de 36 mil famílias que são beneficiadas pelo Bolsa Família aqui no estado do Acre. E há uma perspectiva de que até o final do ano nós chegaremos a em torno de 68 mil famílias que estarão sendo beneficiadas. Eu tenho absoluta certeza que o rebatimento dessas políticas sociais em todo o país tem feito uma diferença muito grande naquilo que nós chamamos de promover a inclusão social. Só para você ter uma ideia, né, essa questão do Luz para Todos, nem sei se eu já falei, mas é um programa que foi concebido no governo do presidente Lula, que já atendeu 3 milhões de famílias. Aqui no Acre foram 42 mil famílias, né, espalhadas pelo estado todo, e isso tem um rebatimento muito forte para essas pessoas, para essas populações que nunca tinham recebido benefícios do Estado brasileiro. Na parte de desenvolvimento econômico, ele é sentido quando você começa a perceber que novos empregos estão sendo gerados. E, na atual gestão, foram gerados 6 milhões de novos empregos, beneficiando principalmente jovens. Na área de educação, eu citei os exemplos aqui do estado do Acre, mas no governo federal também temos muito o que celebrar. Nós conseguimos aumentar as bolsas para os estudantes que estão em situação de dificuldade para 150 mil bolsas. E uma abertura de novas vagas, em torno de 120 mil novas vagas em universidades. Essas vagas elas estavam, digamos assim, congeladas, paralisadas, né? Um aumento na merenda escolar de 70% para a merenda escolar. A merenda escolar não tinha aumento há 10 anos. Quer dizer, tudo isso são resultados sociais
que eu tenho absoluta certeza, daqui a alguns anos, quando sociólogos, economistas, historiadores forem fazer um olhar com isenção política do que representa essa contribuição do governo do presidente Lula, ela é muito grandiosa. Eu fui vice-presidente da Comissão da Pobreza no Senado em 99, e eu vi situações de pobreza as mais extremas por esse país. Na época, o município mais pobre era o São José da Tapera, que as pessoas viviam, a maior parte, com menos de $1 por dia. Qual o estado que é? No estado de Alagoas. E, ao chegar lá, na casa de uma família, eu vi uma família com 8 crianças, uma mulher que o marido havia ido embora, e ela tinha chá de capim-santo sem açúcar pela parte da manhã e chá de capim-santo à noite sem açúcar para dar para os seus filhos. Era a única coisa que ela tinha. Eu tenho certeza que essa mulher hoje, ela é beneficiária da Bolsa Família. No caso da Amazônia, nós trabalhamos com outro conceito, nós trabalhamos com o conceito de inclusão produtiva. Hoje, só o Ministério do Meio Ambiente atende a cerca de 130, 140 mil famílias na Amazônia. As populações tradicionais, elas são em torno de 4 milhões, ocupam 27% do território brasileiro, e hoje nós trabalhamos com a inclusão produtiva, que são pequenos projetos para pescadores, quebradeiras de coco, quilombola, em todo o país, né? Então, eu acho que esse trabalho que hoje as pessoas têm uma certa dificuldade de ver, a política de tentar destruir, né, de qualquer forma, de qualquer maneira, também tem dificuldade de ver, mas que ele é muito, muito, muito importante e grandioso para a realidade de um país que até bem pouco tempo tinha 53 milhões de seres humanos vivendo abaixo da linha da pobreza. Ministra, para terminar o nosso bate-papo, gostaria de saber da senhora, a senhora que anda o mundo todo, representa o país na área ambiental pelos fóruns mais importantes. Eu queria saber da senhora o que a senhora leva quando vai para esses encontros, quando vai representar o país lá fora, quando fala de meio ambiente. O que a senhora leva do Seringal Bagaço? Acho que eu levo tudo, né? O Toinho sempre diz que é muito fácil tirar alguém de dentro do seringal. Difícil é tirar o seringal de dentro da pessoa. Eu acho que o meu bagaço continua aqui. Mas, para mim, é muito bom viver, digamos assim, as duas realidades que Deus me deu a graça de viver, né? Viver 2 tempos, viver 2 visões que se completam, né? O tempo do seringal era um tempo de você ter, digamos assim, que processar muito a informação que você recebia, porque demorava muito chegar outra informação. De você curtir muito a visita que aparecia, porque demorava muito você receber uma outra visita ou fazer uma visita a alguém, né? Então, essa coisa de elaborar as coisas, de guardar, de ter cuidado com as coisas, né? Então, eu levo muito isso. Eu acho que no meu trabalho, no Ministério do Meio Ambiente, no trabalho da minha equipe, a gente procura levar em primeiro lugar a verdade, né? O problema ambiental brasileiro, ele é complexo. O Brasil é o número 1 dos países megadiversos do mundo, tem a maior biodiversidade do planeta. Você ser responsável por 22% das espécies vivas do mundo, 11% da água doce disponível do mundo, da maior floresta tropical do mundo. Se destruir a floresta, você provoca danos ambientais quase que no planeta inteiro, que são irreversíveis. É uma responsabilidade muito grande. Mas, graças a Deus, nós podemos levar a ideia de que estamos fazendo uma política ambiental integrada, todos os setores de governo participando. Nós levamos a ideia de que política ambiental deve ser feita com controle e participação da sociedade na formulação, na implementação e na correção das políticas. Estamos levando a ideia de que o Sistema Nacional de Meio Ambiente precisa ser fortalecido cada vez mais e, graças a Deus, já conseguimos fazer ingressar, né, novos funcionários dentro do sistema, em torno de 50%, aumentamos a nossa capacidade de gestores ambientais através de concursos públicos que antes não tínhamos. Inclusive, o quadro do Ministério, que são de cerca de 900 servidores públicos, tinha-se 75 efetivo do quadro. Nós vamos sair deixando o quadro de servidores do Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente,
pessoas concursadas e não mais contratos provisórios. Aumentamos em 120% os salários dos servidores do IBAMA e resolvemos todos os problemas da Agência Nacional de Água em termos das pendências salariais. Então, levar essa ideia de uma política ambiental que se orienta pela visão transversal, que se orienta pelo controle da participação, pelo fortalecimento do sistema e ainda a ideia de que tudo isso pode ser feito em benefício do desenvolvimento sustentável é algo novo. Inclusive, essa ideia de política ambiental transversal, lá em Curitiba, durante a 8ª Conferência das Partes da Convenção da Biodiversidade, saiu como uma diretriz para as políticas internacionais, né, como uma recomendação a todos os países. E eu fico muito feliz de que isso tenha sido na gestão do presidente Lula. Ministro, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, parabenizá-la pelo trabalho e torcer para que essas mudanças se consolidem efetivamente pelos próximos anos. Eu agradeço a você e os nossos telespectadores. Obrigado mais uma vez. Bem, e esse foi o nosso programa de hoje. A você que nos acompanhou em uma das 22 cidades do Acre, obrigado pela sua atenção e contamos com ela no próximo encontro. Obrigado, até lá.